É o seguinte, gente, o presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, no Diário Oficial da União, a indicação do atual advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Pastor presbiteriano, Mendonça é o nome terrivelmente evangélico que Bolsonaro vinha prometendo desde 2019. O Vini, ontem o presidente já havia confirmado o nome do ministro após uma conversa que ele teve com o Fux, né, presidente do Supremo. Exatamente, uma conversa de cerca de 20 minutos e após esse encontro, o presidente Jair Bolsonaro confirmou já para os jornalistas o nome do André Mendonça, disse que o André Mendonça está trabalhando, né, a aprovação dele no Senado, mas que ele está confiante sim, apesar de alguma resistência, porque alguns senadores acreditam que essa indicação é muito ideológica, o Bolsonaro acredita sim que ele será aprovado nessa sabatina no Senado. Vamos ver. Eu converso sempre com os senadores. O André também tem fazendo a peregrinação lá no Senado Federal. Na contagem dele, né, mais dele do que a minha, porque ele está mais ligado com os senhores senadores, existe sim uma grande possibilidade de ser aceito. E aí, pelo que tudo indica, cada dia que passa ele ganha mais adeptos. Ele é sim extremamente evangélico, ele é pastor evangélico. Já falei que eu só faço um pedido para ele, que ele falou que precisava ter feito, que uma vez por semana ele começa a sessão com uma oração. Mas em Brasília não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável e é uma pessoa extremamente equilibrada. Então só tem um pedido, né? Que ele comece a sessão com uma oração. E aí, Paulo, o que o Bolsonaro foi fazer ontem no STF, nessa conversa com o Luiz Fux? Foram resolver algumas tréguas, né? Uma DR ali de relação a parar arestas, porque você sabe que o Bolsonaro, nos últimos dias, chamou o Barroso, né, de idiota, de imbecil, né? O Barroso, que é presidente do TSE, é contrário à aprovação do voto impresso, então a relação estava tensa. E aí o próprio Fux disse que também nos próximos dias vai armar aí uma reunião entre os chefes aí dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. E o Bolsonaro estava mais paz e amor ontem, não queria briga com ninguém e afirmou que ele só tem problema com um ministro. Vamos ver. E discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites. E esses limites são definidos pelas 4 linhas da Constituição. E estamos perfeitamente alinhados, respeitosos para com a Constituição. E cada um, né, se policiar dentro do seu poder no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Eu estou com um problema com um ministro aqui, que é normal, né? Pode acontecer. Sim. Ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível. A questão do voto impresso. Nada mais além disso. Eu acredito que nós, ao apresentarmos e lutarmos por mais uma maneira de tornar as eleições mais transparentes, devia ser digna de aplauso por parte dele. Afinal de contas, ele não é uma pessoa qualquer. Além de ministro supremo, ele é presidente do TSE. E nós não conseguimos entender a posição dele e não dos 11 ministros no tocante a isso. Então você viu, Paulo, que o Bolsonaro ontem estava realmente num tom mais ameno, né, pregando aí união. Ele mesmo falou que ontem ele estava Jairzinho, paz e amor, mas sabe que jornalista é bicho ruim, né? Começou ali a perguntar, né, questionar o presidente, se ele estava arrependido de atacar o Barroso. Ele falou, não, peraí, gente, vamos parar com isso, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos ver. Aqui no Brasil. Pô, para de falar se arrepende, cara, que tá feito, tá feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar, vai acabar a entrevista. Depois diz que eu sou grosso, vai acabar a entrevista. Acabei de falar para você, vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar, vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá, ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ajuda aí. E aí puxou o Pai Nosso, o presidente Jair Bolsonaro, que ontem não queria brigar com ninguém, Paulo Matias. Eu não quero ser grosso, quero terminar não. Pai Nosso aí, ó. Antes da gente iniciar as nossas discussões, podemos então? Gostei. Terço. Não, vamos rezar um Você Pai vai Nosso. Vamos todos então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vai, Adriles. Vai mais rápido, o Pão Nosso cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, aqueles que ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Todo mundo abençoado, vamos lá. Pronto, agora podemos discutir. Trilha Jorge, manda bala. Vamos pro pau. Olha, vamos ser o seguinte, é muito boa essa iniciativa do Bolsonaro, ainda que da maneira atabalhoada dele. Nossa, ótima, sensacional. Ele é grosso, mas É bom, ele né? admite a própria grossura de alguma forma, tenta conciliar os povos, tenta conciliar os três poderes. Agora, a gente não pode deixar de dizer que o STF se transformou num órgão ditatorial no país. Uma coisa é a complacência e a harmonia entre os poderes. Outra coisa é um poder ser subserviente ao outro. E o Bolsonaro cita a Constituição, em que pese meu respeito à Constituição, ela é muito confusa e difusa nesse sentido, porque ela eventualmente dá poderes maiores até o Supremo ou o Legislativo, e ela fica nessa coisa que a gente sempre discutiu aqui de um semi-parlamentarismo, e o Supremo, entendo, visto no Bolsonaro, a maioria dos ministros do Supremo, um sujeito com ares ditatoriais, meio fascistas, meio grosseiros, meio, enfim, que não se coadunam à hegemonia progressista e, eventualmente, oportunista, né, de um establishment meio fisiológico que o Supremo representa, se colocou contra o governo federal. Só que o Bolsonaro, ele tem que lidar isso de uma maneira diplomática e política. Sem uma certa hipocrisia, não haveria civilização. E a hipocrisia, como diz o grande mestre francês, é o mérito que o vício empresta virtude. Então ele tem que dialogar, não só com pessoas ditatoriais do Supremo que querem impor goela abaixo, como o Barroso, pautas de aborto, pautas de cotas raciais para tudo quanto é canto, quer exatamente diminuir, impedir uma maior lisura e transparência nas eleições, pauta essa que já foi defendida por gente do PSDB, do PMDB, da esquerda, do Ciro Gomes, do Requião, de uma série de pessoas, estabelecer e entabular um tipo de diálogo. Se ele parte para o confronto direto, chamando de imbecil, de idiota, de cretino, eventualmente esse diálogo vai para o ralo, e aí pela estética, pelo comportamento do Bolsonaro, por esse preconceito que tem em relação a ele, que é um sujeito mais grosseiro, mais vulgar, mais tosco, mas não necessariamente um governo tirânico. Quem é tirânico é exatamente o Supremo, que pelos seus bons modos ultimamente tem perseguido, tem calado, tem prendido pessoas por serem eventualmente bolsonaristas, né? Então o Bolsonaro tem que dialogar de alguma forma com esse tipo de gente e não cair exatamente nesse tipo de isca que é se colocar de maneira agressiva, incisiva, fazendo ameaças, ilações, falando que ministro pode ser, sei lá, visto em vídeo ou coisa do tipo, e fazer uma relação diplomática para dar a percepção ao povo de quem é o verdadeiro perseguido, que é o governo dele. Mais uma vez, harmonia entre os poderes, entre os três poderes, não é subserviência de um poder a outro. O Bolsonaro tem que conciliar a crítica acerba que o Supremo merece, e merece a fundo, e às vezes ele fica absolutamente calado, como na prisão de jornalistas, prisão de deputados, e às vezes faz um estardalhaço enorme em relação ao voto auditável, que é necessário, mas que ele tem que conciliar esse tipo de diálogo com alguém que realmente, em grande medida, quer destruir seu governo. Muito bem. Bruna Torlai, como é que fica o Estado laico nessa história? Não, na verdade essa discussão ela é equivocada, eu acho, Paulo, porque é justamente na tradição cristã que surge o Estado laico, né? E o fato de você ter a separação entre igreja e Estado significa simplesmente que as leis provenientes da tradição religiosa não estarão impressas na Constituição para gerar todo tipo de punição e coerção, né? Você tem uma separação na escritura das constituições, que passa a ser o documento ali que funciona, e a tradição religiosa. Elas convivem sem que as leis religiosas determinem a Constituição, né? É só isso. Então, isso é uma bobagem achar que o presidente ser religioso é um problema e vai contra o Estado laico. Não, isso é uma bobagem, não tem absolutamente nada a ver. Né? Agora, minha discordância com a Adriles quanto a esse ponto é da Constituição. Eu não tenho respeito pela nossa Constituição. Vou admitir aqui, eu não tenho nenhum, porque é uma Constituição que ela acabou deixando ao Judiciário o poder moderador. Aí, o que acontece? Cada um dos três poderes tem uma parte. Só que como o Judiciário acumula 2 pesos nesta conta, o Poder Judiciário acaba sendo mais poderoso que os demais. E ele está abusando desse poder. Então, assim, é compreensível o Bolsonaro falar, e me admira ele dizer que tem problema com só o ministro do STF. Eu teria com todos. Alexandre de Moraes. Né? Eu teria com todos, pelo amor de Deus. E agora, é claro que como presidente, ele, evidentemente, como o Adriles pontuou, ele tem que procurar esse tipo de conciliação, mesmo porque, senão, acho que o Barroso vai lá e não deixa nem ele ter uma legenda, né? O Barroso quer se meter até na legenda
agenda do Bolsonaro, então, é um sujeito que realmente perdeu o pé. Não, um cara que é presidente do TSE não explicar que mais transparência é importante, fica estranho. Contudo, essa não é uma discussão que realmente mobiliza a sociedade do voto impresso. Então, eu nem acho que seja tão inteligente, né, o pessoal do Bolsonaro ficar insistindo. Não vai nem dar mais tempo para fazer esse tipo de coisa. Agora, de resto, enfim, eu achei engraçada essa história do Pai Nosso, porque parece que é uma tentativa do Bolsonaro de autocontrole, né? O Bolsonaro é um cara que em vez de ele mandar a imprensa pra aquele lugar, ele começa a rezar um Pai Nosso. Não, que só com ajuda divina. Eu não quero ser grosso, vou rezar o Pai Nosso. Isso, então, mas é que ele Eu nunca tinha visto isso. Agora, eu não acho que uma oração por semana ali vai ajudar o STF a resolver. Eu acho que ele tá sendo muito modesto. Muito rosário. Sinceramente, uma oração por semana, o André Mendonça vai resolver aquela lástima. Olha, o Bolsonaro tá otimista, viu? Vai precisar de mais oração. A fé oração. se faz em oração, em obras também. Não adianta só rezar e fazer nada. Boa, isso aí. Boa. Muito bem, gente. Um bom ponto do Adrilles, né? Obra sem oração, bom sem ponto. obra não dá. Exatamente. Frutos, Precisa ter prática, né, Adrilles? Tem que ter prática, não é só rezar, não.